O exercício número 1 dizia o seguinte: uma moto tem velocidade inicial de 0 metro por segundo e adquire uma aceleração constante de 8 metros por segundo ao quadrado. Qual será a sua velocidade após percorrer 400 metros? A primeira coisa que a gente sempre vai fazer em física é anotar os dados. Então, a primeira informação que ele dá é a velocidade inicial. Então, o V0 é igual a 0 metro por segundo, ok? Aí, ele continua. Adquire uma aceleração constante, então, 1A, de 8 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pergunta, qual será a sua velocidade após percorrer 400 metros? Então, ele fornece o deslocamento de 400 metros, certo? E ele tá perguntando qual vai ser a velocidade, então ele quer saber o V. Bom, ele não forneceu o tempo. Se ele não forneceu o tempo, só tem uma equação horária que é capaz de resolver isso, que é a equação de Torricelli, beleza? Qual é a equação de Torricelli? V igual a V0, ambos ao quadrado, somados a 2 vezes o A, vezes delta S, beleza? Eu não tenho o V, então eu repito V elevado ao quadrado, igual a V0 ao quadrado. Quanto que vale o V0? Vale 0. Então, eu vou colocar 0 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o A, que vale 8, vezes o delta S, que vale 400. Então, V ao quadrado vai ser igual. 0 ao quadrado é 0. Vai me sobrar 2 vezes 8, 16, vezes 400. Então, V ao quadrado vai ser igual a 16 vezes 400. Se eu fizer 16 vezes 4, dá 64. E aí, eu acrescento 2 zeros, beleza? Terminou aí? Não, não termina aí. Por quê? Porque agora eu tenho que pegar e tirar a raiz quadrada. Por que tirar a raiz quadrada? Porque eu tenho um V elevado ao quadrado. Então, V, para ficar só o V, a potência passa para o outro lado do igual à raiz. Então, vai ficar a raiz quadrada de 6.400. V vai ser igual a 80 metros por segundo. Então, quando ele atingir o ponto 400 metros, a sua velocidade vai ser de 80 metros por segundo. Beleza? Vamos resolver a número 2 aqui. A número 2 diz o seguinte: um carro corre a uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, a primeira informação que ele dá é que a velocidade inicial do carro é 30 metros por segundo. Beleza? Quando freado, para totalmente após percorrer 150 metros. Então, quando freado, significa que a velocidade final dele vai ser de quanto? 0. Por quê? Porque ele fala que ele para, então a velocidade final é 0. Quando alguém para, a velocidade é igual a 0. Após percorrer, então, delta S, 150 metros. Calcule a aceleração, então ele quer saber o A, introduzida pelos freios, ok? Tenho tempo? Não. Se eu não tenho tempo, só sobra uma equação, que é a equação de Torricelli. Então, vamos calcular Torricelli. V igual a V0, ambos ao quadrado, somados a 2 vezes o A, vezes o delta S. Tudo bem? O V final vale 0, então vai ficar 0 elevado ao quadrado. É igual a 30, que é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o A, que eu quero encontrar, vezes o delta S, que é 150. Então, 0 ao quadrado é 0. 30 ao quadrado é 900.
porque é 30 vezes 30. Vezes, mais, né? Coloquei um igual aqui, mais 2 vezes o 150 dá 300. Vezes o A. Tranquilo? Notem que agora esse A vai passar para o lado de cá, ó. Então, se ele tá positivo, ele vai passar negativo. Vai ficar menos 300 vezes o A igual a 900. O 300 vai voltar para o outro lado, só que agora ele vai voltar dividindo, porque eu tenho que deixar o A sozinho, e é ele que multiplica o A. Então, A é igual a 900 dividido por menos 300. Vou cortar zeros. A vai ser igual a menos, porque mais com menos dá menos, 9 dividido por 3, 3 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Vamos resolver a questão número 3 agora. Na questão número 3, ele fala o seguinte: um Opala parte do repouso e movimenta-se com aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade do carro após ele percorrer uma distância de 80 metros. Vamos lá. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo. Sempre começa anotando os dados. Com uma aceleração, então, A, de 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade do carro após ele percorrer, então ele quer saber o V, após ele percorrer uma distância, ΔS, de 80 metros. Aqui fica bem mais simples. Por que fica mais simples? Porque a única coisa que a gente vai fazer agora é jogar na fórmula. Qual fórmula? Lembra lá, se não tem tempo, vou usar Torricelli. V igual a V0, ambos ao quadrado, somados a 2A, ΔS. Beleza? O V é o que eu quero, então eu repito. O V0 é 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes o 80, que é a distância. Tudo bem? Repito o V ao quadrado, corto o 0 ao quadrado, porque 0 ao quadrado é 0, e vou multiplicar. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. Quantos zeros? 2. Então, dá 1.600. Vou pegar essa potência e vou passar para o outro lado na forma de raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 1.600. Então, V é igual a raiz quadrada de 1.600. Quanto que é a raiz quadrada de 16? Não é 4? Com o 100, 40. Então, é 40 metros por segundo. Tranquilo? Número 4. A número 4... deixa eu pôr minha amiguinha aqui do lado, bonitinha. A número 4 diz o seguinte: um Opala preparado corre a uma velocidade de 60 metros por segundo. Então, a primeira informação que ele dá é que a velocidade inicial desse Opala é 60 metros por segundo. Quando freado, para totalmente. Então, a velocidade final dele vai ser de quanto? 0 metros por segundo. Por quê, Pro? Porque ele parou. Se ele parou, a velocidade final dele é 0. Ninguém consegue ficar parado com uma velocidade que não seja 0. Ele para após percorrer 30 metros, ou seja, então o ΔS é de 30 metros. Calcule a aceleração que os freios produziram. Notem que se o carro está sendo freado, a gente já sabe que essa aceleração vai ser negativa. Mas vamos confirmar. Tem o tempo? Não. Se não aparece tempo, a única equação que a gente pode usar é a de Torricelli. Vamos lá. V igual a V0, ambos ao quadrado, somados a 2A, ΔS. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os dados que eu já tenho. V, a velocidade final é 0, então vai ficar 0 elevado ao quadrado. É igual a V0, 60 ao quadrado, mais 2 vezes o A vezes o 30. Pro, por que você não substituiu o A? Porque eu não tenho, o A é o que eu quero encontrar, tudo bem? Esse 0 vai sumir, então vai ficar 0 igual. Quanto que é 60 ao quadrado? 6 vezes 6 é 36. Como é ao quadrado, em vez de um 0, eu vou colocar 2. Mais, quanto que é 2 vezes 3? 6.
repito, um zero, vezes o A. Vou pegar esse tudo aqui, ó, o 60 que multiplica o A e vou passar para o outro lado. Se ele tá positivo, ele vai passar negativo. Então, vai ficar menos 60 vezes A igual a 3.600. O 60 vai voltar para o lado de cá, junto com o menos. Mas agora ele tá multiplicando. Então, quando ele volta dividindo. Então, vai ficar 3.600 dividido por 60. Vou cortar os zeros. Vai ser A igual... mais com menos dá menos, 36 dividido por 6 é 6. E tem um zero que sobrou lá. Então, a aceleração é de 60 metros por segundo ao quadrado. Beleza? É uma super desaceleração, na verdade. Ok? Vamos resolver agora a questão 5. Ah, temida questão 5. O que a questão 5 diz para nós? Um corpo desloca-se sobre uma trajetória retilínea com aceleração constante. Se a aceleração é constante, ele está me falando de m, r, u, v. Tudo bem? Obedecendo a seguinte função horária. S igual a 80 mais 5 vezes t mais t ao quadrado no sistema internacional. Determine, letra A sua posição inicial, sua velocidade inicial e sua aceleração. Como que eu vou fazer isso aqui? Primeiro de tudo, a gente vai copiar a equação que ele forneceu. S igual 80 mais 5 vezes t mais t ao quadrado. Agora, eu vou pegar a equação que a gente conhece, que é aquela equação base, certo? Qual que é essa? A equação do sorvetão. S igual a S0 mais V0 vezes t mais AT quadrado sobre 2. A sobre 2 vezes t quadrado, tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou comparar. Comparar o quê? Assim, ó. Quem é que tá no lugar do S0? Porque física é basicamente comparar quem tá o número que tá no lugar da letra. Se eu olhar aqui, ó, quem tá no lugar do S0 é o 80. Então, S0 não é a posição inicial. Então, S0, que é a nossa posição inicial, é igual a 80. Qual a unidade de medida? Metros. Por que metros? Porque é no sistema internacional. Quem é que tá no lugar do V0? Note que quem tá no lugar do V0 é o 5. Então, V0, que é a velocidade inicial, é igual a 5 metros por segundo. Quem é que tá no lugar do A? Notem aqui que eu deveria ter um A sobre 2. Então, quem é que tá no lugar do A sobre 2? Será que é 0? Será que é 1? Notem que se eu não tenho nada, se fosse 0 aqui, ó, 0 vezes t ao quadrado dá 0. Essa parte teria que sumir. Que número que a gente pode pôr na frente de qualquer coisa que ele não altera a equação? O 1. Então, eu sei que o que tá aqui na frente é vezes 1, ok? Então, eu posso dizer que A sobre 2 é igual a 1. Mas, eu quero saber a aceleração só. Eu não quero saber A sobre 2. Sim, só que aqui o 2 sumiu também. Então, eu sei que o 1 tá substituindo o A sobre o 2, não só o A, ok? O que eu vou fazer para descobrir o A? Vou deixar ele sozinho. Então, eu vou pegar o 2 que tá dividindo e vou passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 1 vezes 2. Então, a aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Bora resolver a letra B. Eu sei que elas parecem um monstro, mas notem que elas são tranquilas da gente resolver. Ele quer saber na letra B a função horária da velocidade. Lembra lá, a função horária da velocidade é V igual a V0 mais A vezes T. A gente viu lá na aula anterior. Notem que para eu ter a função horária, eu tenho que substituir o que é constante, que é o V0 e o A, ok? Eu tenho o V0? Tenho, olha ele aqui, ó. A gente descobriu ele na questão anterior. Então, eu posso vir aqui e fazer o contrário do que eu fiz ali. Agora, eu vou substituir. No lugar do V0, eu vou colocar o quê? O 5. Mas, e no lugar do A, quem é que eu vou colocar? A professora vai colocar 1.
Não, vou colocar 2. Por quê? Porque 1 é A sobre 2, e aqui eu só quero A, então A vale quanto? 2. 2 vezes T. Essa é a resposta. Não tem mais o que a gente fazer nesses 2 pontos, tudo bem? Vamos para a letra C agora. O instante em que o corpo passa pela posição 78 metros. Então, ele tá perguntando para mim o tempo quando a posição final for 78 metros. Notem uma coisa. 78 é um número menor que a posição inicial. É ou não é? A posição inicial aqui era 80. Ou seja, para ele passar na posição 78, ele tem que voltar. Para ele voltar, quem é que tem que ser negativo? Quem é que vai me dizer que ele tá voltando? A velocidade, ok? Se a velocidade for negativa e a aceleração for negativa, ele vai dizer para mim que ele tá fazendo o sentido oposto, tudo bem? Ou seja, eu preciso que ele parta de uma posição e vá para outra. Alguma dessas coisas é negativa na nossa função? Vamos escrever ela aqui, ó. S igual a 80 mais 5 vezes T mais T quadrado. Alguma coisa é negativa? A velocidade é negativa? A aceleração é negativa? Não. Então, automaticamente, a gente diz que ele não passa pela posição 78 metros. Tudo bem? Se ele passasse, nós teríamos que cair em Bhaskara. Mas nesse momento ele não passa, então a gente não tem que se preocupar. Cuidado com essas pegadinhas, ok? Ela é uma pegadinha de conceito, é entender aquela classificação do movimento que a gente falou nas aulas anteriores. Cai muito no Enem esse tipo de coisa, tudo bem? Vamos resolver a letra D. A posição, então ele quer saber o S, no instante 20 segundos, quando o T for 20. Ok? Vamos escrever a equação que ele deu, S igual a 80 mais 5 vezes T mais T ao quadrado. E vamos substituir. O S eu não tenho, então eu repito. 80 mais 5 vezes o T, que vale 20, então no lugar do T eu vou colocar o 20, mais 20 ao quadrado, porque no lugar do T eu substituo por 20, ok? Então, S é igual a 80 mais 5 vezes 2, 10. Repito, um zero, 100. Mais 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 2 ao quadrado, que é 4, seguido de 2 zeros. Então, S vai ser igual a 400 mais 100, 500. 500 mais 80, 580 metros. Mais simples do que vocês imaginaram, eu aposto, ok? Vamos resolver a questão 6? O que a questão 6 fala para nós? A questão 6 fala o seguinte: um corpo se desloca-se sobre uma trajetória retilínea com aceleração constante, então ele tá falando de M, R, U, V, ok? Obedecendo a função horária, S igual a 8 menos 3 vezes T mais 5T ao quadrado, no sistema internacional. Determine, letra A sua posição inicial, sua velocidade inicial e sua aceleração. Bora determinar isso aqui, então. A primeira coisa que eu vou fazer é reescrever a equação que ele me deu. S igual a 8 menos 3 vezes T mais 5 vezes T ao quadrado, tudo bem? E agora, a gente vai comparar isso com a equação base. Qual que é a equação base? S igual a S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado, tudo bem? Quem é que tá no lugar do S0 aqui, ó? É o 8.
Então, eu sei que a posição inicial S0 vale 8 metros. Metros porque é sistema internacional. Quem é que tá no lugar do V0? O V0 é o menos 3 metros por segundo. Notem que ele é negativo, ok? Então, ele vem negativo para cá. Quem é que tá no lugar do A? O 5, mas o 5 tá no lugar só do A? Não, ele tá no lugar do A sobre 2. Então, A sobre 2 é igual a 5. Mas eu não quero A sobre 2. Eu quero o quê? Quero o A. Então, eu vou pegar o 2 que tá multiplicando, que tá dividindo, e vou passar multiplicando. Então, vai ficar 5 vezes 2. Logo, A é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Vamos resolver a letra B. A letra B, ele pede a função horária da velocidade. A função horária da velocidade é V igual a V0 mais A vezes T. Vamos substituir aqui, ó, o V0 e o A. Então, como é que vai ficar isso? V é igual... Onde é que eu acho o V0, professora? Na anterior. Então, V0 é igual a menos 3, mais o A, que vale quanto? 10 vezes o quê? Vezes T, ok? E essa é a minha resposta. Vamos resolver a letra C. A letra C fala o seguinte: a posição do corpo no instante 15 segundos. Então, ele quer saber o S quando o tempo for 15 segundos. Então, bora lá. S igual a S0, S igual a 8, menos 3 vezes T, mais 5 vezes T ao quadrado. S eu não tenho, então eu repito. 8 eu vou repetir, menos 3 vezes T, que é 15, mais 5 vezes 15 ao quadrado. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver as partes matemáticas. S é igual... Eu não posso fazer nada com 8, então eu repito ele. Menos, e vou multiplicar 3 vezes 15, que dá 45. Ok? Mais, vou repetir o 5, porque eu tenho que fazer o que primeiro? Eu tenho que elevar o 15 ao quadrado, então eu vou ter que fazer 15 vezes 15 antes de multiplicar pelo 5. 5 vezes 15 ao quadrado, 225. Então, S é igual a 8 menos 45, mais, agora eu vou multiplicar esse 225 pelo 5. Notem que a gente sempre vai fazer o quê? Seguir a matemática. 5 vezes 225 dá 1.125. S vai ser igual. E agora, eu vou fazer as regras aqui, ó. 8 menos 45 dá 37. 37 mais 125 vai dar 1.087 positivo metros, ok? Finalizamos por aqui, espero que tenham gostado e tenham feito as atividades. Tchau, tchau!